Olá, que alegria entrar na sua casa. Está entrando no ar o programa Jornada Feliz. Gente, e hoje nós preparamos um programa muito especial para vocês, um programa com temas relacionados ao Dia dos Pais. Nós vamos falar sobre a importância de ter um pai presente. Será que tem benefícios para a saúde emocional das crianças? E olha, vou dizer para vocês, nós vamos trazer para vocês algumas pesquisas que indicam que a ausência do pai pode trazer graves consequências até mesmo para a sociedade. Mas para nós começarmos esse programa de uma forma muito positiva, eu gostaria que você refletisse comigo sobre os nossos sonhos. Você tem sonhos, projetos que você já idealizou e hoje você está vivendo uma realidade? Pois é, pessoal, tudo começa por um sonho. Então vamos ao nosso pensamento da semana. Um dia você sonhou com muitas coisas que você tem hoje. Talvez até pensou que elas não fossem possíveis. Seja grato pelo tanto que você já conquistou e também use isso como inspiração para seguir lutando por aquilo que você deseja. Tudo que existe começou com um sonho, com um pensamento e se tornou real pela dedicação de uma ou mais pessoas. Afinal, acredite, pois você pode realizar tudo aquilo que você quiser. Gente, hoje na hora da notícia, nós preparamos para vocês alguns temas culturais. Afinal, a cidade de Uberlândia anda bem movimentada e vem aí virada cultural, não é mesmo, Igor Castanheira? Boa tarde, Liliane. Obrigado pelo espaço no Jornada Feliz. Aqui é o Igor Castanheira e eu vou falar muito da virada cultural que vai acontecer aqui no Teatro Municipal, na área interna e na área externa. São 12 horas de atração entre teatro, música, artesanato. Tem muita coisa bacana e é de graça, evento gratuito para toda a população. É evento para a família e para os amigos. Então, corram, dia 17, das 10 horas da manhã até as 10 horas da noite. É só vir e curtir bastante. Vão ter todas as opções de gastronomia, vai ter entretenimento à vontade e é para valorizar a cultura local. Então, só vem! Muito legal esse festival, vale a pena conferir, gente, uma grande variedade. Mas olha só, quem esteve também na cidade de Uberlândia, ali no Teatro Municipal, foi o ator Marco Nanini, um grande ator reconhecido por vários papéis no cinema, na televisão, e ele falou com a nossa equipe e deixou um recado especial para os telespectadores do programa Jornada Feliz. Um espetáculo que fala sobre os vários sentimentos humanos e que marca a volta do ator Marco Nanini ao teatro. Conhecido por trabalhos icônicos na tela da televisão e cinema, o ator esteve em Uberlândia e em coletiva falou com a imprensa sobre o enredo da peça O Traidor. Porque, olha, o Traidor é um personagem que o Gerald Thomas criou e ele é um personagem, ele é confuso, é um homem confuso, é um homem moderno, vamos dizer assim. Mas então, a peça para mim se passa como se fosse um Instagram. Ela não tem um enredo. Esse homem é muito confuso. Eu tenho essa confusão. Todo mundo tem essa confusão, né? A gente imagina muita coisa, ele imagina muitas coisas, ele fala de tudo, ele muda de assunto. Então, isso é o cerne do personagem. Todos nós temos um pouco de doença, um pouco de traidor, um pouco de gente boa, né? Cada um de nós é feito de pedacinhos de coisas que a natureza dá, que Deus dá, que seja. Mas o texto tem exatamente isso, ele mostra situações, né? Situações inesperadas, que o público fica surpreso. Tem gente que diz assim, olha, adorei, achei maravilhoso, não entendi nada, mas achei tudo muito bom. O truque é você perceber que não vai dizer uma história, são várias historiezinhas que querem demonstrar a mente de uma criatura confusa justamente com essas perguntas como essas que vocês estão me fazendo e que as pessoas se fazem, né, a si próprias. E traidor, a gente perguntou, que é traidor? Ele falou, traidor, ele me falou, traidor, todo mundo é traidor, todo mundo trai a si próprio de alguma maneira, todo mundo é traidor. É isso.
O espetáculo aconteceu no Teatro Municipal de Uberlândia. A recepção do público foi tanta que foi necessário abrir uma sessão extra. Agora a peça passa por outros estados brasileiros. Mas antes de partir, o ator deixou um recado especial para os telespectadores do programa Jornada Feliz. Ser feliz, eu ainda estou buscando esse caminho para ser feliz. Eu sou feliz na medida do possível. Não me arrependo dessa felicidade, não, eu acho ela ótima. Mas ser feliz é um estado de espírito, depende muito da pessoa, né? Da vida que ele leva, do que ele escolheu, do que a vida propõe para ele. Ser feliz é uma maravilha, então eu aconselho que todo mundo aproveite bastante, quando tiver, nem que seja um pouquinho de felicidade, porque é um tempero muito bom. Nós vamos então para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com a hora do bate-papo. E nós vamos falar sobre paternidade. Fique com a gente. Quer seu carro novo de novo? A Carboss chega para atender toda a linha de estética automotiva. Funilaria e pintura com destaque especial para aplicação de PPF, vitrificação e customização do seu veículo. Tecnologia e produtos de primeira linha e uma equipe altamente treinada. 2 ou 4 rodas, temos a solução para você. Vem para a Carboss, Avenida Paz Leme, 1555 Oswaldo Rezende. Contato 34 3232 9999. Carboss, seu carro novo de novo. E hoje, na hora do bate-papo, nós vamos falar sobre um tema muito relevante, a importância da presença do pai na criação dos filhos. Gente, e para vocês aí de casa entenderem a seriedade deste tema, uma pesquisa foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Família em 2019, que constatou o seguinte, que a ausência do pai levou 92% dos jovens, né, que estavam presos ao mundo do crime. Para abordar um pouco mais sobre esse assunto, nós recebemos aqui nos estúdios do programa Jornada Feliz, Maíta Oliveira, que ela é Master Coach, especialista em relacionamentos familiares, adolescentes, analista comportamental e também colunista da revista Soberana. Seja muito bem-vinda, Maíta, aqui no nosso programa. Olá, Liliane. Olá para todos vocês, telespectadores da Rede TV. É um prazer estar aqui com vocês. Ainda mais falando sobre um tema tão importante, né? Hoje, Dia dos Pais, quero aproveitar já parabenizar todos os pais e vamos lá, né? Vamos falar sobre esse assunto que é tão importante, o qual todos nós, inclusive eu, né, vivo diariamente. Maíta, e você como analista comportamental, existem algumas evidências que comprovam que a ausência do pai pode afetar a saúde mental da criança e também a questão comportamental? Sim, Liliane. Sim, nós entendemos que os pais, ele auxilia aquela criança na questão do desenvolvimento emocional. Quando nós observamos, por exemplo, uma criança quando tem um jogo de futebol ou uma apresentação na escola, a presença do pai, né, o incentivo do pai, ele gera muito mais confiança para aquela criança do que a própria fala da mãe. A mãe tem aquele cuidado maior, aquele aconchego. Então, a criança, ao ter o pai, ele se sente mais seguro. Então, a paternidade está ligada à segurança da criança, ao autoconhecimento e ao autodesenvolvimento, né? Principalmente nessa área emocional. Maíta, e assim, para trazer esse tema em pauta, nós andamos fazendo algumas pesquisas. E é tão interessante para a gente entender a seriedade desse assunto, você que está aí em casa, que o Conselho de Direito das Crianças nos Estados Unidos publicou uma pesquisa recentemente que foi recomendada pelo Departamento de Serviços Humanos e Sociais do governo daquele país, que mostra que é uma questão não só a nível de Brasil, mas é algo que traz efeitos até mesmo mundiais, né? Então foi apontado naquele país que meninos e meninas sem um pai presente em suas vidas têm 63% mais possibilidade de fugirem de casa. E olha só,
37% mais chances de utilizarem drogas, e a pesquisa ainda constatou que sem um pai presente, a criança tem 2 vezes mais possibilidades de acabar na cadeia e 4 vezes mais chances de necessitar de cuidados profissionais para problemas de comportamento. Então, gente, sabe, não é só um assunto para nós falarmos, mas precisa que haja uma conscientização na sociedade para entender que a presença do pai é muito importante para o desenvolvimento da criança. E olha só, gente, vai trazer benefícios para a sociedade, diminuir a violência, criminalidade. Mas vamos passar então para a próxima pergunta, Maíta. A relação entre pais e filhos, ela pode mudar ao longo do tempo, né? Afinal, criança, adolescente, depois se torna um jovem. Então, assim, são várias fases de desenvolvimento. Mas qual é a fase, né, você como analista, que você vê que seria mais crucial a presença do pai? Sim, Liliane, a presença do pai, na verdade, ela se faz necessária ao longo de todos os anos na formação da criança. Depende muito de cada família, né? Como aquele pai atua, como que é a participação da mãe, né? Nós entendemos que é o seguinte, desde que há a concepção da criança no feto da mãe, o amor, o aconchego, né, do pai junto à mãe faz a diferença na formação da criança. Ao nascer, nós entendemos que a partir do 2º ano já existe a percepção da criança quanto relação ao pai, quanto aquele é o papai e aquele é a mamãe. Então, ao longo, né, dos anos que a criança vai passando por aquelas fases, cada criança precisa, em determinado momento, às vezes um pouco mais ou às vezes menos. Mas nós entendemos que na adolescência é um momento muito chave que nós podemos falar, porque existe aquela ruptura, principalmente dos meninos, né? A fase do descobrimento. A fase do descobrimento. E o sexo masculino, a partir dos 12 anos, ele tende a buscar, Liliane, a independência, a liberdade, enquanto as meninas buscam mais, necessitam mais da autoestima. Então, o que acontece é que, em determinados momentos, aquela criança vai precisar mais da mãe ou do pai, mas ao todo, o que mais importa é aquele sentimento de pertencimento, porque quando a criança se sente amada, se sente pertencente à família, ela não vai se sentir rejeitada. O que acontece é que a rejeição, ela cria traumas ao longo da vida que a criança muitas vezes não consegue se libertar. E que pode carregar na vida adulta. Na vida adulta. Então, o que muitas vezes acontece? Aquilo ali, a rejeição, ela traz traumas emocionais, traz dependência emocional de outro, rebeldia, revolta, insegurança. E na fase infantil, que é da criança, geralmente ela apresenta dificuldades escolares, dificuldade de socialização com outras crianças ou com outros adultos, sempre recorrendo à mãe ou àquela figura materna ou paterna, que nós estamos falando aqui, Liliane, da ausência do pai, mas muitas vezes tem um pai que faleceu, né? E quero lembrar também que hoje no Brasil, aproximadamente diariamente 470 crianças são registradas sem o nome do pai. E quero também colocar aqui uma informação muito importante, que uma vez, através da Defensoria Pública de Minas Gerais, existe um programa que é Direito ao Pai. Então, geralmente acontece no 2º semestre, ela atua desde 2011 e auxilia as famílias no registro dos pais, fazendo exames de DNA, né, e alterando a certidão de nascimento. E que de alguma forma vai, né, estar encaminhando essa família para que tudo seja feito da melhor forma possível e tanto o pai quanto a mãe tenham a participação necessária na vida dos filhos. Então, é um trabalho realmente muito excelente que a Defensoria faz, né? Inclusive aqui na nossa região, a Defensoria de Uberlândia. Mas como você tocou nesse assunto na questão do relacionamento pai-filho, né? Das mães, existem algumas estratégias que podem ser adotadas pelos pais para fortalecer o vínculo com os filhos, né? Algumas práticas diárias, vamos dizer assim, para que as pessoas venham formar vínculos duradouros, sólidos, algo que a criança ela vai carregar de uma forma positiva para toda a vida. Sim.
nós entendemos que hoje a formação e o tempo dos pais é muito diferente de 10 anos a 20 anos atrás, né? A minha família, tenho certeza de que muitos telespectadores, a maioria das mães ficavam mais em casa, auxiliando seus filhos. Hoje nós vemos que tanto o pai quanto a mãe já são provedores, né? Praticamente 50% e um tanto quanto o outro. E muitas vezes nós entendemos, Liliane, que os pais, eles precisam ter o tempo de qualidade, independente se são 30 minutos, se é 1 hora, né? Os pais precisam dividir com as mães as tarefas. Nós não podemos entender que no mundo moderno hoje fica sobre a responsabilidade da mãe, só ela participar das reuniões da escola, só ela levar nos futebol, né? Só ela levar na escola. O pai precisa ter essa participação, porque durante um trajeto, por exemplo, de pegar o filho em casa, levar até a escola, ali muita conversa, muito pertencimento, né? Muito apoio, muita conversa, e o diálogo, ele é fundamental, né? A presença do pai, não somente física, mas daquele apoio, daquela conversa, é fundamental. As memórias podem ser algo que vai ser muito importante no desenvolvimento dessa criança, na verdade. Hoje nós tivemos, né, hoje iniciamos, essa semana, iniciamos as aulas escolares, e nós tivemos um tempinho, 15 a 20 dias da maioria dos pais, para promover, né, algumas participações, algumas atividades com os filhos, fazer uma pipoca, assistir um filme, ou levá-los, né, para andar de bicicleta, algo que seja simples. Criança não precisa de grandes coisas, não precisa de viagens, não precisa, né, de benefícios financeiros. A criança, na verdade, ela requer, precisa e deseja a presença do pai, da atenção, do cuidado, do carinho, do afeto, né, do pegar na mão, tanto o pai quanto a mãe. E eu acho que recentemente, nós estamos aí, né, em 2024, eu acho que os pais têm despertado para isso. Inclusive, há pesquisas que falam que o homem, quando se torna pai, ele se torna menos agressivo, ele se torna mais afetuoso. E isso, de fato, tem acontecido, né? Nós vemos a maturidade chega de alguma forma. Sim, sim. Então, isso é muito importante. Eu falo e repito que o tempo de qualidade hoje é o mais importante. Maica, muito interessante, né, essa parte. A gente tem que tocar realmente nesse assunto, mas a gente sabe que todas as pessoas, de alguma forma, elas desejam ter uma família ideal, mas nem sempre, às vezes, é possível. A gente tem por aí muitas mulheres guerreiras, né, que estão aí, às vezes, cuidando dos filhos, sozinha, provendo, mas se de alguma forma há a ausência do pai, o que fazer para tentar suprir de alguma forma esta falta? Liliane, não existe forma de suprir a presença do pai, né? Nós entendemos que o pai é o pai e a mãe é a mãe. Nós sabemos que hoje, né, até colocamos essa nomenclatura mães guerreiras, porque sim, elas atuam, elas geram, né, controlam toda a família e assim, prover, na verdade, a família, mas pode existir uma outra pessoa que tem essa representatividade, né? A gente fala pai, não somente aquele que gerou, mas uma outra figura, um avô, um tio, um amigo pode representar, porque existe um momento que aquela criança, principalmente o menino, ela precisa de uma figura masculina para se espelhar. Então, por mais que a mãe seja aquela acolhedora, aquela provedora, é preciso ter uma figura que represente essa masculinidade. Então esses modelos masculinos são importantes para a vida da criança, principalmente se tiver um exemplo positivo. Sim, né? A gente sabe que hoje as famílias, elas não são, né, as tradicionais, como antigamente existe o pai, existe, né, a mulher, existe o homem, mas dentro desse novo formato a gente entende sim que existe uma figura mais feminina. Às vezes pode ser um tio, um avô, alguém que de alguma forma possa acolher essa criança. Sim, sim, né? E sem dúvida nenhuma o que mais é importante é o afeto, é o carinho, é a verdade, né? Toda criança, ela compreende o meio que ela vive a partir do que os pais, né, apresentam para aquela criança. Então, o diálogo, a abertura, né, falar sobre o que acontece, esse formato sobre
tudo que a história daquela criança é importante para que ela entenda e que ela cresça com maturidade e consciência do que ela precisa desenvolver. Ok, gente, essa foi a nossa hora do bate-papo. Eu espero que vocês tenham gostado. Afinal, é um tema muito importante para nós tratarmos. Nós vamos para um breve intervalo, mas eu peço que você fique com a gente, porque daqui a pouco tem momento da palavra para abençoar a sua semana. Quer seu carro novo de novo? A Carboss chega para atender toda a linha de estética automotiva. Funilaria e pintura com destaque especial para aplicação de PPF, vitrificação e customização do seu veículo. Tecnologia e produtos de primeira linha e uma equipe altamente treinada. 2 ou 4 rodas, temos a solução para você. Vem para a Carboss, Avenida Paz Leme, 1555 Oswaldo Rezende. Contato 34 3232 9999. Carboss, seu carro novo de novo. Perguntamos a 2 famílias: qual sabonete antibacteriano você compra? Qualquer um, são todos iguais. Eu sempre compro Protex. E por quê? Porque Protex elimina 99,9% das bactérias e sua fórmula oferece proteção duradoura de até 12 horas. E continua agindo ao longo do dia. Uau, me dá um Protex. Naturalmente. Protex, para a boa saúde da sua pele. E no momento da palavra de hoje, eu gostaria de falar com vocês sobre o tempo. Você já pensou no que você tem feito com o seu tempo? Como ele tem sido gasto? A palavra de Deus nos traz algumas orientações para que nós tenhamos escolhas assertivas e nos tornemos felizes através daquilo que fazemos ou onde investimos nosso tempo. Lá no Salmo 90, capítulo 12, a Bíblia nos relata o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Eu pergunto, você já chegou em algum momento a contar os seus dias? Você já percebeu a importância do tempo na nossa vida? Olha só, esse salmo, ele nos traz uma lição muito preciosa. E falando no português claro, é como se dissesse assim: a vida é curta, portanto, haja e aproveite com sabedoria. Gente, nós vemos muitas pessoas que reclamam que não tem tempo, mas se nós formos analisar ao longo dos anos, hoje nós temos tecnologias, máquinas que muitas vezes nos ajudam nos afazeres domésticos, em tantas e outras situações. E na época dos nossos avós, dos nossos bisavós, era muito mais difícil, as pessoas tinham que calcular o tempo. Mas o que será que aconteceu onde as pessoas não têm tanto tempo assim? Na verdade, nós precisamos estabelecer prioridades, porque se você parar para pensar, todas as manhãs, quando nós acordamos, todo ser humano, ele recebe a mesma quantidade de minutos para gastar durante o seu dia, para gastar durante a noite. Exatamente, o dia ele tem cerca de 1.440 minutos. E olha, por mais que as pessoas elas tenham riquezas ou tenham até mesmo dinheiro, ninguém consegue comprar o tempo, colocar 1 minuto a mais no seu dia ou deixar de gastar um pouco de tempo hoje para amanhã descontar mais um tempo, não é verdade? Então, nós paramos então para entender que a moeda do tempo, ela é muito cara, ela é muito preciosa, pois não tem como voltar atrás naquilo que foi feito. Mas a palavra de Deus nos traz algumas orientações para que eu e você, nós possamos viver o equilíbrio nessa terra e ter uma vida plena, porque afinal, quando o Senhor Jesus ele morreu na cruz, ele trouxe a promessa de salvação, mas ele também trouxe o reino de Deus para essa terra. E viver o reino de Deus é você gozar de ter uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida onde você passa por lutas, por dificuldades, mas que você sente uma realização plena no seu interior, nas suas ações. Então, para que isso aconteça, a primeira coisa que você deve fazer,
tire uma parte do seu tempo para a oração, para a leitura da palavra, para que você diga assim: Senhor, nem que seja 10% do meu tempo, esse é o tempo dedicado a nós, porque eu quero ouvir a tua voz e ter os direcionamentos que eu preciso para a minha jornada, para a minha caminhada. Reserve um tempo para estar com a sua família, com as pessoas que lhe são caras, com os seus amigos, com o seu cônjuge, com os seus filhos, pois, olha, um tempo de qualidade pode fazer muita diferença nos seus relacionamentos. E com uma vida tão agitada como a que nós temos atualmente, você precisa colocar na sua lista de prioridade ter um tempo de qualidade. E aí pode ter certeza que você vai ter uma jornada de felicidade, de realizações e também uma jornada de intimidade com Deus. Bom, gente, esse foi então o nosso momento da palavra, refletindo um pouco sobre o tempo que nos é tão caro, mas que é possível ser administrado com prioridades. Eu desejo que você tenha então uma boa semana, uma semana muito abençoada. E hoje eu estarei logo mais às 18h30 no Culto da Família, na Igreja Comunidade Cristã Filadélfia. E você é meu convidado ali na Rua José Alves Garcia, número 1870, no bairro Marta Helena. E hoje, Dia dos Pais, nós desejamos para todos os papais um dia muito feliz, que você curta bastante com a sua família. E nós temos aqui também algumas mensagens especiais para finalizar o nosso programa. Fiquem com Deus e até a próxima. Olha, Liliana, esse negócio de ser pai para mim assim, foi de última hora, né? Porque eu assustei quando eu descobri que a minha ex-esposa estava grávida, aí aquela correria para casar e aquela responsabilidade. Eu fui pai com 23 anos de idade, mas a sensação de ser pai é muito, mas muito gostosa. Veio o Marco Túlio, né, e depois o Marcos Paulo. Pra você ter uma ideia, eu casei com a Silvânia em fevereiro e o Marco Túlio nasceu em junho. Rápido, né? Depois, em 88, nós tivemos o Marcos Paulo. Eu separei, mas continuo convivendo com ele, com a ex, e estou com a baixinha há 24 anos. O que eu desejo ao Dia dos Pais é que você seja um bom pai e que você possa ser também um bom filho, porque aí a família está junta. Não deixe seu filho sozinho, porque o marginal, o traficante pode adotá-lo. E você não abandone seu pai, não, porque é tudo. Eu não tenho o meu hoje, mas o que eu vivi, o que eu convivi com meu pai, eu sempre estava perto dele e é o exemplo de tudo que eu tenho. É a herança que eu tenho, a honestidade do meu pai. Olá, meu nome é William Costa de Lima, tenho 35 anos, sou pai de 3 filhos, Mateus, João Gabriel, Maria Clara. E para mim, assim, é uma satisfação muito grande, Deus ter me concedido aí a bênção de ser pai 3 vezes. É um desafio muito grande a cada dia que passa, porque o mundo hoje exige isso, exige a gente ser desafiado, né? Mas graças a Deus meus filhos são bênção na casa de Deus, estão indo no caminho certo. Eu creio que Deus vai abençoar e nós vamos conseguir levar eles a um crescimento com caráter, com pessoas boas, ser pessoas boas no futuro. E assim, o que mudou na minha vida, na minha rotina, foi que eu tomei mais responsabilidade, eu tive que aprender novas coisas, novas técnicas e uma coisa que eu nunca esperava, né? Uma mudança muito grande. Mas ser pai é uma bênção de Deus. Hoje, para mim, eles são tudo na minha vida, né? São minha herança e eu creio que eu também acho que devo ser um pouco importante para eles, mas hoje eles são tudo para mim e eu vivo por eles. E assim, se você pudesse dar um conselho para quem vai ser pai hoje, esse mês, o que você falaria para essa pessoa? Prepara a mente e trabalha. Que é muito dinheiro que envolve, é muita dedicação para ser pai e muita responsabilidade, porque hoje a gente não vê isso no mundo, mas é uma bênção de Deus e Deus dá força para você conseguir criar eles.